Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros, leitores e as relações de intimidade que se criam entre uns e outros. Esta semana temos connosco Diogo Madredeus, lisboeta, nascido em 1974, foi um dos fundadores da editora Cavalo de Ferro, que ainda hoje dirige, tal como a sua irmã italiana Cavallo di Ferro. Ao longo dos anos, como editor, disponibilizou ao público português novas ou primeiras traduções de muitos autores essenciais que não estavam disponíveis na nossa língua. Do seu catálogo constam nomes como os de Elias Canetti, Knut Hamsun, Ivo Andrić, Mário Benedetti, Adolfo Bioy Casares, Juan Rulfo, Aldor Laxness ou Júlio Cortázar. Ocasionalmente também traduz do italiano. Olá, Diogo. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar por uma tragédia. A tragédia. Uhum. Nós estamos num teatro, portanto acho que podemos dizer o nome, não é? Podemos dizer que claro. é o Macbeth. Claro, Macbeth. Só no teatro é que não se pode dizer. Só no teatro é que não se pode dizer. O nome maldito. Conta-me como é que surgiu esta tua relação com o Macbeth. Pois, é assim, quando vocês me disseram para escolher os livros da minha vida, ou que mais me tinham influenciado, eu pus logo de lado essa ambição. Porque era impossível. E depois 3, quer dizer, se fossem 300, talvez. E então pensei em escolher títulos os quais eu tenho uma relação muito próxima, ou que simbolizam ou servem de símbolo para outros que também, com os quais eu tenho uma relação próxima e sobretudo, livros os quais eu regresso assiduamente. No caso do Macbeth, em primeiro lugar, temos o teatro, porque é um género que me agrada muito, que eu leio bastante, variedíssimos autores. Poderia ter escolhido desde o Pirandello ao Ibsen, ao Pinter, ou mais modernos ainda. Mas o Shakespeare é o teatro e o Macbeth, sobretudo, é um texto que me assombra desde que o li e não é só o Macbeth como peça de teatro, é o Macbeth como história que depois também é filme, como história que também é ópera, como história que é cinema. E até cinema japonês, não é? Já é uma versão Kurosawa, claro, fabulosa, assim. E é uma peça e é um texto que é extremamente clássico e ao mesmo tempo moderno, que tem este exórdio, este início brutal, enigmático, estas 3 bruxas que dizem esta frase terrível e enigmática de que o bem é igual ao mal e o mal é igual ao bem, que pode ser uma espécie entendido como uma espécie de inversão de contrários, mas também pode ser entendido como uma anulação dos contrários. Aliás, eu tenho lido em várias versões e há versões em que de facto preferem ou que interpretam esta frase como o bem e o mal é tudo igual. O que é terrível e ao mesmo tempo lança uma dúvida sobre quem é este Macbeth, não é? Quem é este personagem e o que é que o move. Se é o destino, ou seja, se estas bruxas são as 3 parcas do destino que dizem exatamente o que é que ele irá encontrar, ou seja, é quase com uma desresponsabilização desta ambição, porque o Macbeth é a peça dos contrários e a peça da ambição do homem e da nulidade do homem perante a vida, não é? Perante o destino, a existência dele, não é? Ou então é o Macbeth que usa esta sentença, não é? como pretexto para escalar, para se tornar primeiro o senhor de Cawdor e depois rei, não é? Exato, o veículo.
A primeira interpretação, obviamente, é uma interpretação clássica, quase grega, trágica, e é a interpretação de Shakespeare, porque... É o destino porque sim, exatamente. O Shakespeare queria, sobretudo, marcar dizem, né, os historiadores, que a peça é não tanto sobre uma peça, mas sobre o destino depois dos filhos do Banquo e de uma genealogia, não é? A genealogia que depois vai dar aos Stuart, etc. Mas interações, isso é o prazer enorme desta peça, porque de facto está sempre a escavar e encontrar significados, interações muitos níveis. E a interação até mais moderna é que as bruxas nem sequer existem, são uma projeção, uma espécie de alucinação, uma projeção mental da culpa, da personagem. Que aliás depois tem o corolário final naqueles versos muito famosos e lindos de que toda esta ambição, não é, depois deriva no final com ele a admitir, quando anunciam que a Lady Macbeth morreu, não é, e ele diz, bom, amanhã de qualquer maneira traria esta notícia. A vida é uma sombra e há um ator que se pavoneia no palco para depois escalar para sempre. É um conto, uma história contada por um idiota, cheio de som e de fúria, não é? E, bom, além do texto ser, de facto, um texto muito bonito de se ler, é também o mais curto, a curta tragédia do Shakespeare, e talvez a mais, para mim é mais forte, e tem este lado. Muitos dizem que é talvez uma das mais populares, porque tem esta atmosfera negra, mas também uma atmosfera de sobrenatural. Mas isso é uma primeira camada, porque de facto o que está aqui atrás é o destino do homem, o controle que ele tem sobre a sua existência, o livre-arbítrio, como temos no Milton, no Paraíso Perdido, como temos em tantas obras clássicas que se interrogam filosoficamente sobre se somos nós que mexemos os nossos cordéis ou dançamos sob o som de outra fanfarra, não é? E alguma vez viste a peça em palco? Sim, também vi a peça em palco, e eu tenho muitos livros. Ao teu teatro mental, porque quando tu lês uma peça também estás a criar. És o encenador do teu teatro mental. Não correspondeu, mas gostei. Por exemplo, agora falando de outra peça, do Pato Selvagem do Ibsen, que teve agora uma adaptação ao cinema, da Filha, não sei se viram, de um realizador australiano. Para mim, talvez o melhor filme que eu vi o ano passado. E que eles pegam nos pressupostos e na história do Ibsen e colocam-no na Austrália, numa cidade mineira da Austrália. E quer dizer, não é a peça, mas é a peça. E portanto, como a interpretação desta é tão vasta, é interessante não reconhecer também a nossa visão, mas descobrir outras. Isso é, assim como o Curaçao, que gostava de dizer, que fez outra coisa, não é a história, não é uma peça, aquilo é uma peça do Curaçao. E é interessante. E, portanto, o texto dá muito prazer. E consegue ser japonês ao mesmo tempo. E consegue ser japonês. Sim, que é Macbeth. E, portanto, tenho em várias versões, também em língua portuguesa e noutras línguas, e há traduções que eu prefiro. E qualquer dia faço assim uma mistura das várias. Vais comparando as traduções. Eu não gosto mais desta tradução. Sim. Neste ato. E depois mudo também. Mudo a opinião, não é? Também mudo a opinião. Gosto mais desta, gosto mais daquela. Sim. É uma peça que eu gosto muito de reler. Voltar. Sim. Passamos para a tua segunda escolha, do Victor Hugo. O Homem que Ri, que não seria uma das escolhas mais óbvias para o Victor Hugo, não é? Pois é. E é um livro que eu saiba não está traduzido em português. Já esteve, mas não está disponível, pelo menos. Está para aqueles que gostam de procurar nos interstícios das livrarias. Como é que tu chegaste a este livro? Estava na biblioteca do teu pai? Ou... Não é um livro sequer da minha juventude, devo dizer. Não.
Antes de falar dele, queria contar uma história, que é, há um ano passado, há 2 anos, estava eu na barraquinha da Feira do Livro da Cavalo de Ferro a vender, que é uma coisa que eu gosto de fazer e quando tenho tempo e as pessoas vão lá e não imaginam que é o editor que está a vender o livro. E aparece um senhor. Posição privilegiada, pode ouvir os comentários que as pessoas não fariam se soubessem que era isto. Ora, aí está. As pessoas vão ter muito mais cuidado da barraquinha da Cavalo. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Mas então, estavas lá? Eu estava lá e chega este senhor que nitidamente não conhecia os livros, mas que queria comprar um livro e começou a pegar e a folhear, e folheava, mas nem sequer olhava para a capa ou para o título, quer dizer, que talvez não reconhecesse, e folheava e depois colocava de parte, em alguns fazia assim uma careta assim de um bocadinho de desilusão ou desprezo e tal, e depois no final tem assim, finalmente escolhe um, mas eu fiquei admiradíssimo e pergunto, mas porquê? Olha, tenho de lhe perguntar qual é que foi o critério porque ele não fez uma única pergunta, não. E ele disse, pois sabe, é que eu conheço estes escritores e os géneros dos escritores, não é? E sei que quando não querem ter trabalho, começam com os diálogos. Não, eu não compro livros com diálogos. Então, eu só compro livros sem diálogos. Exatamente. Ele não podia ler teatro como tu. Nada. E então, portanto, o Vítor Hugo é uma homenagem a esse senhor. Acho que eu ficaria muito contente. Não tem diálogos? Porque, não, tem diálogos. Mas o Vítor Hugo... eu comecei a ler o Vítor Hugo precisamente pelo Homem que Ri. E não foi há muito tempo. Foi há uns 10 anos, talvez. E comecei com as obras do Vítor Hugo, precisamente para aquelas menores. Eu tive sempre um certo receio de ir às maiores, que são as mais conhecidas, as mais adaptadas e as mais deturpadas no sentido. E o Vítor Hugo, que podia também podia ter escolhido outros românticos, como é que eu posso dizer isto? Ele não é um caudal narrativo, ele é o Amazonas. Ele não é um escritor, ele é um filósofo, um reformista, um moralista, um vate. A figura do escritor como o orientador das massas, aquele que tem uma missão por cumprir, a paixão que vem do interior, a paixão que move o mundo e que vem do interior. E então, ao Vítor Hugo, acho que se desculpa tudo. Desculpa-se o tom sentencioso, que também existe em Camilo, e existe também na Agostina do Bessa Luís, e existem tantos escritores românticos e que sentenciam o que o mundo é suposto ser, não é? Ou o que o mundo é, ou o que eles julgam que é, e aquilo cola, de facto. E desculpa-se as perífrases, hipérboles e aquele caudal descontrolado. Ao contrário de autores como o Dickens, por exemplo, que eu nunca... sempre apreciei, mas sempre me pareceu uma espécie de mestre relojoeiro. O Vítor Hugo é de facto um rio sem fundo, um caudal gigantesco. E nesse sentido é a escrita. Este Homem que Ri, por exemplo, tem 60 páginas, talvez, ou 90 páginas, não lembro, sobre a descrição de um barco que afunda. Só isto. E isto é a história destas 90 páginas, que é 90 páginas. Mas, por exemplo, nos... Sentido de economia narrativa não era o foda. Não, deixa-se ir. Não. E uma mas tu gostas disso? Gostas desse lado de deixar-se arrastar pela torrente? Acho que os escritores dividem-se em duas metades. Aqueles que dão à literatura e aqueles que retiram da literatura. O Vítor Hugo está da primeira barricada, o Borges está na segunda. Sim. São ambos válidos. De uns e de outros. Ambos válidos, gosto de ambos. Portanto, eu escolhi o Vítor Hugo como poderia ter escolhido outros autores que de facto, que gosto muito, também contemporâneos, ou que o precederam, os franceses, os russos, etc. Mas
ele simboliza, tal como este leitor que andava à procura de um escritor a sério, ele simboliza este caudal de escritor. Não tem noção. Quando o Victor Hugo morreu, houve 1 milhão de pessoas que saíram à rua em Paris. Eu acho que não houve nenhum rei, nem nenhum presidente da República que alguma vez tenha tido uma multidão tão grande. Acho que foi o maior funeral de sempre. Foi mais do que um funeral de Estado. Tem a ver com essa figura de Watt, não é? Ele era mais do que um escritor. E sente-se isso. Podes não concordar, podes achar que aquilo é artificial, mas é impossível quem gosta de ler não se embriagar por aquela força da literatura. Eu assumia que este livro tinha qualquer coisa de filosófico, não é? Era mais do que... Sim, são todos. Mas não é só uma história, é mais do que isso. É falar sobre a natureza humana, sobre... Mesmo que seja forçado, tu desculpas isso. Quer dizer, o livro começa com o personagem Ursus, que é um filósofo, um poeta, um saltimbanco, um médico que vive numa carroça e que é acompanhado pelo lobo, que se chama Homo. E depois encontra estas duas crianças, não é? O protagonista, não é? Que tem um nome estranhíssimo. Impronunciável. Qualquer coisa. Gwynplaine, uma coisa assim. É só para ler, não é para dizer. Exato. Que foi comprado pelos comprachicos, não é? Esta instituição que existiu, na realidade, no século XVII, finais do século, sim, uma espécie de traficantes de crianças, ciganos, que não... Eles compravam as crianças, não é? E depois faziam uma cirurgia ao rosto das crianças e deformavam e as crianças ficavam, os homens que riem, ou seja, ficavam como o Joker, quando ele diz let me put a smile on your face, não é? E portanto, eles eram exibidos, estas crianças eram exibidas, eles não tinham memória do que lhes tinha acontecido, e eram exibidos em feiras e eram os bobos da corte dos reis e os freak shows, não é? E portanto é a história deste miúdo que é um freak show, mas que depois obviamente se descobre que é um par de Inglaterra, que é um nobre da Inglaterra, e então vai e tem este discurso, que é o próprio Victor Hugo que se intromete ali no meio, e tem esse discurso perante a Câmara dos Lordes e diz, quem é que eu sou? Diz ele, eu sou a miséria que vem aqui a falar convosco, a dizer que vocês confundiram privilégios com outra coisa. E portanto, é mais um livro daqueles que interroga sobre a existência, sobre o homem, mas tem essa força da literatura por trás, que se encontra em tantos outros escritores, mas achei que este era o símbolo. E nunca tiveste a tentação de o publicar? Sim, tive. É um livro para começar, um livro muito grande, não é? Sim. Os livros deles são muito grandes. Quer dizer, apesar de eles não são tão... Pronto, na altura escrevia-se livros. Não via os editores... Já era 4 volumes, acho eu, não é assim tão grande. Não. Aliás, ele está traduzido. Ele encontra-se, por exemplo, quem vai aos alfarrabistas encontra seja edições já antigas, não é? No início do século passado. Da Guimarães ou nos clássicos da Sá da Costa, por exemplo, tem as obras completas do Victor Hugo. Tem... Foi essa edição não, eu li em francês e depois reli também em italiano, mas acabei por comprar também as várias versões. Aliás, tenho várias versões em português. Eu gosto de ir aos... Os livros que gostas de ter várias versões. Gosto. E comparar traduções também gosto. Não, mas sobretudo gosto de fazer uma arqueologia de edições. Eu tenho muitos livros. Não é preciso ser nas primeiras edições, basta que sejam edições anteriores, antigas, e portanto gosto de vasculhar os alfarrabistas à procura, muitas delas com cortes, porque não é preciso não se fiar muito nessas edições, porque há cortes, há reescritas,
Mas que também são interessantes. É mais complicado traduzir, vamos ignorar isto, esta passagem. Mas que é um português muito rico. Hoje em dia as traduções pecam por uma paleta muito curta de adjetivos. E em Victor Hugo isso é fatal. É fatal. Que é esse lado luxuriante da escrita dele. Não é? Sim. Que é muito difícil quer dizer, é difícil, o tradutor tem que acompanhar o ritmo, e é um ritmo não é de maratonista, de sprinter. Se calhar essas traduções mais antigas não eram tão rigorosas, no sentido que mas eram luxuriantes. Sim. Passamos para a tua última escolha. Que foi editado. Sim, tentei, não escolhi nenhum, mas pronto. Era inevitável. Só conseguiste fugir, não é? É inevitável. Que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Sim. Foi um livro ao qual tu chegaste como editor, ou já o conhecias como leitor e achaste que era inevitável? Não me recordo bem, devo dizer. Acho que foi mais ou menos, talvez, contemporâneo. Talvez não sei agora. Eu acho que li tudo sobre dele, do Dino Buzzati, que é interessante que não é assim altamente apreciado no próprio país. Quer dizer, é apreciado, mas não é o nome óbvio. Qual não é o consensual. Não, quando se diz escritor italiano do século XX que marcou nitidamente a literatura desse período. Não é dos primeiros nomes. Mas já agora a edição que resultou muito bem cá, porque o livro tem muito a ver connosco, muito a ver connosco e com toda a gente, mas sobretudo connosco, os portugueses. Já vamos. É um livro que eu categorizo no género de O Homem que Espera. Em vez de ser The Dying Man, o The Waiting Man. Não é o homem que ri, é o homem que espera. E a espera aqui, portanto, o objeto da espera tornou-se na própria espera no livro. Isso é muito interessante. Portanto, a história resume-se em poucas frases. Não é? É este tenente Drogo novo que tem essa... portanto, que é destacado para este bastião fronteiriço numa espécie de deserto nos confins nos limites lá do Império. Não se sabe muito bem que região é aquela, mas sabe-se que é uma região de fronteira. Há um bastião, portanto uma fortaleza com soldados que espera o inimigo, talvez uns tártaros que venham, não se sabe bem, estão ali à espera. E essa espera, há sinais depois que talvez essa espera traga um fruto que se concretize. Eles querem muito isso. Mas de facto isso não acontece. Eles vão envelhecendo. E no meio dessa espera, que também é de espaço, mas também é de tempo, sobretudo de tempo, há um ritmo que é o ritmo militar. É um ritmo do suceder das pequenas coisas que tem que se fazer todos os dias. Tem que se fazer isto, as sentinelas, o render da guarda, ir ao refeitório. Portanto, obviamente que isto não tem nada de militar. Isto tem a ver connosco, não é? As rotinas humanas, não é? À espera, não é? E como há outros livros, como A Fera na Selva, do James, como... Há tantos livros do Homem que Espera, não é? Este aqui foi talvez o que me provocou mais impacto, porque é um livro perfeito nesse sentido. Não há nada a mais nem a menos, porque o livro resume-se em poucas páginas, mas de facto eles esperam, mas ele consegue criar um suspense e uma simulação de movimento que poucos escritores conseguem fazer. Consegue fazer isso sendo ao mesmo tempo estático. Completamente estático. Completamente estático. Exato. E são 200, 300 páginas em que estamos ali com o protagonista que envelhece e que não se dá conta disso.
E partilhamos deste destino. E de repente aparece um cavalo e, no deserto e dizem, são eles que vêm, é agora. Mas depois se calhar não é este o cavalo. Se calhar, mil conjunturas sobre... E de facto tu lês aquilo de um fogo e vibras com aquela ausência de movimento. Que é o mais incrível, não é? Como é que consegues vibrar com a ausência de... E pronto, ele tem, de facto, ele é sobretudo muito bom nos contos. Tem contos, sobretudo os Sete Mensageiros, é um livro perfeito de contos. Porque é que ele tem a ver com Portugal? Porque também, como todos os países que perderam impérios, como o nosso, e que ficaram na nostalgia do império, também nós esperamos, não é? Todos os nossos mitos são mitos de espera. É o Quinto Império, é o Sebastião, é o que há de vir, é o olhar no horizonte e da redenção. São tudo mitos messiânicos, não é? Do porvir, do entretanto. Temos a nossa rotina e fazemos pouco por essa miséria. Fazemos pouco por alcançar. Cumprir a rotina, não é? O render da guarda. Sim. Absolutamente. Aliás, o livro é sobre isso. Como nós também fazemos. Como nós também fazemos, à espera desse salto da fera, não é? Picar um ponto, mas sem esse olhar no horizonte, era impossível fazê-lo. Era um mito de Sísifo, não é? Era ter consciência desse mito. E isso era o parar, sem nenhuma consciência, sem nenhuma redenção, sem nada, bom, era a morte, não é? Portanto, e é um livro, portanto, como bem que me toca bastante. Não, e curiosamente foi dos livros que funcionou melhor mesmo na Cavalo de Ferro, não é? É um dos livros que tivemos muitas edições, agora não estamos nós a editá-lo, perdemos os direitos, mas sim, foi um livro que funcionou. Mudámos 3 vezes de capa, fizemos várias reedições. A tradução era muito boa também, da Margarida Praquizo, mesmo muito, muito, muito boa. Não é simples dar o tom e encontrar a toada do escritor. E portanto foi uma edição muito feliz, muito feliz. Assim como as outras, pronto, depois publicámos muitos outros, quase todos não, porque eu tenho muitos livros, mas pelo menos mais uns 4 ou 5 títulos dele, mas este talvez foi o livro que funcionou melhor e percebe-se porquê, porque de facto mesmo que não saiba exprimir as razões porque gostamos dele, sabemos que aquilo nos toca. Nós, particularmente, que nos é próximo, a nós portugueses. Sim. Sentimos uma proximidade. E nós, de proximidade em proximidade, terminamos. Foi um prazer. Vamos recordar. Foi rápido. Foi muito. Não, foi ótimo, mas passa depressa. Foi bom. Passa depressa. Vamos recordar que Macbeth, de William Shakespeare, está disponível em Portugal em várias edições, entre os 7 e os 20 euros. O Homem que Ri, Vitor, está esgotado. Podem encontrá-lo nos interstícios das livrarias e em alfarrabistas, de certeza. O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, está disponível na Cavalo de Ferro e também na Marcador. Sobretudo na Marcador, com preços entre os 19,90 e 50 respectivamente. E para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes ou por subscrição RSS. Diogo, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.